Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso culto aqui na Missão Evangélica União Cristã. Uma alegria podermos estar novamente juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E se você está chegando agora aqui no nosso canal no YouTube ou também na nossa fanpage no Facebook, por favor, não deixe de curtir a nossa fanpage, de também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você também receba os outros conteúdos, como o culto infantil, as mensagens para os pequenos grupos e outras coisas que a gente venha a produzir aqui nas nossas mídias da Melk Concórdia. Muito bem, você que está aí com sua família ou sozinho, aonde você estiver, para ouvir esta mensagem, celebrar culto, a nossa proposta é de fazer um culto familiar, um culto em casa, um culto doméstico, onde você reúne os seus em volta da mesa, do sofá, na sala, onde você estiver, para compartilhar a palavra de Deus. Então, você também pode fazer isso convidando outras pessoas, talvez até virtualmente convidando outras pessoas. Então, compartilhe essa mensagem pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, com seus amigos, para que eles também possam participar conosco do nosso culto. E eu queria já, de começo, deixar um versículo bíblico para cada um de nós, que diz o seguinte, lá em Hebreus 4, versículo 3, nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Nós, eu e você, que cremos em Jesus, nós entramos no descanso de Deus. Eu quero explicar um pouquinho sobre o que é esse descanso que Deus nos quer dar, esse descanso que Ele nos convida a termos nele, esse descanso que é uma promessa e também uma realidade por meio de Jesus. Então, agora, antes de a gente começar o nosso culto com louvor, com a gratidão a Deus, é muito importante que a gente também coloque diante de Deus o que temos passado em nossa vida e peçamos a Deus em oração para que Ele nos aquiete, para que Ele nos prepare para a sua palavra, para que o Santo Espírito de Deus encha este lugar, esteja com cada uma de nós, falando ao nosso coração. Então, vamos agora dar um pause nesse vídeo e você ora aí com a sua família, com os seus ou sozinho em casa, onde você estiver, ao nosso Deus. E depois você continua aqui com o nosso louvor. E se você quer acompanhar o nosso culto passo a passo, os textos bíblicos, os hinos que nós cantamos, quer saber dos avisos, qual é a conta bancária para a oferta, se você quer ver o esboço da mensagem ou mesmo os motivos de oração, baixa o app da Bíblia que está aqui no QR Code. Através dele você acompanha todo o nosso culto e, além disso, você tem durante a semana a oportunidade de continuar lendo a Bíblia através de um plano de leitura, de uma mensagem bíblica que o aplicativo sempre envia para você nas notificações. É muito legal, então baixa o app da Bíblia e participe conosco. E agora nós queremos ter o nosso momento de louvor e adoração a Deus. Canta com alegria de coração a Deus que nos ama e que merece, obviamente, todo o nosso louvor e adoração, hoje conduzidos pelo nosso pessoal do Jacó, nosso grupo de adolescentes.
para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. O amor igual e a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te seguirei. Sempre te amarei e te seguirei. Pra sempre. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
E como eu sempre digo, louvor e adoração tem tudo a ver com as nossas ofertas e os nossos dízimos, que mostram a nossa gratidão. Afinal de contas, não foi Deus que nos deu tudo que temos? Se Ele deu tudo que temos, salvação, perdão dos pecados, oportunidade de trabalhar, saúde, amigos, uma comunidade, se tudo isso nos é ofertado por Deus, por que não agradecer a Ele, honrar a Ele também com a nossa oferta? E a oferta, obviamente, ela tem um propósito muito concreto, que é manter toda a estrutura da comunidade, da nossa comunidade, para que a gente possa continuar produzindo estes cultos online, continue atendendo as pessoas, continue oferecendo oportunidade de aconselhamento, oportunidade de que novas pessoas ouçam a palavra de Deus, para que as pessoas possam ser acompanhadas, para que, inclusive, o nosso PEAL possa semanalmente, diariamente, atingir as crianças, atender as crianças, mesmo nos seus lares, nas suas necessidades. Porque a missão de Deus não para, mesmo que a gente precise estar por um tempo em isolamento. Bom, para você fazer a sua oferta, você faz através da transferência bancária, que está aqui na tela, ou se você tiver dificuldade, entre em contato conosco, para que a gente possa buscar a sua oferta, encontrar uma maneira de você poder entregar também a oferta tanto para a comunidade quanto para o projeto, o trabalho do PEAL também. Muito obrigado a todos que já têm contribuído e possibilitado que o nosso trabalho não pare. Eu muitas vezes ouvi a frase que a fé é um salto no escuro, que para crermos em Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele, é necessário darmos um passo em direção a algo que é desconhecido, uma espécie de desfiladeiro, uma espécie de, sei lá, buraco onde não sabemos se tem fundo ou não. Mas o que é muito interessante da fé cristã é que ela não é definitivamente nenhum salto no escuro. Nós não estamos nos entregando ao nada, ao desconhecido. Bem pelo contrário, a fé cristã está alicerçada em um Deus que se revela na história com atos muito concretos, que mostra muito bem as suas intenções e onde Ele está conduzindo o seu povo. Por isso, a fé cristã não é nenhum salto no escuro. Não é necessário vendar os olhos e pular para o desconhecido. Não é necessário desligar a chave do cérebro para que então você possa crer em Jesus. Bem pelo contrário, existem argumentos muito claros e histórias muito concretas do agir de Deus que nos fazem confiar e caminhar com certeza de que Jesus é o Senhor. E esse texto que você leu hoje aí na sua casa nos mostra um argumento muito concreto de como Deus faz a sua história no nosso meio. O povo de Israel, povo de Deus, povo que Deus havia escolhido por meio de Abraão, conduzido do Egito para fora por meio de Moisés, peregrinado 40 anos no deserto, e essa peregrinação durou 40 anos somente porque o povo duvidou, somente por terem duvidado. Aquele texto de Hebreus que nós também lemos, ele nos mostra que o povo, muitos deles, não encontraram descanso, não puderam descansar da peregrinação porque não creram, porque desconfiaram de Deus, porque resolveram não andar a partir daquilo que eles viram, que eles enxergaram, que eles vivenciaram com Deus, mas quiseram, enfim, buscar outras razões, desconfiaram de Deus e acabaram não entrando no descanso. E aqui estamos diante do texto onde o povo, após peregrinar 40 anos, está diante de algo desafiador. Você pensa, o Rio Jordão, ok, não é nenhum rio gigantesco, mas está em período de cheia. Ou seja, é impossível, neste período de cheias, que o povo atravesse a outra margem do Jordão sem molhar os pés ou sem se, sei lá, até se afogar. Então é perigoso. Não é simples assim que eles iriam, vamos lá, atravessar o Rio Jordão a nado. Então é necessário aqui que algo aconteça. E Deus providencia a solução.
A gente vai dizer assim, bom, mas eles já sabem, né? Afinal de contas, Deus tirou eles do Egito com N milagres. As pragas do Egito, a travessia no Mar Vermelho, o cuidado de Deus no deserto por tantas e tantas vezes. Quando faltou comida, veio comida do céu. Quando faltou água, Moisés bateu lá com o cajado na pedra e saiu água. Ou seja, N provas de que Deus cuida desse povo, porque agora eles temeriam. E Deus de fato diz, peguem a Arca da Aliança, que é onde estavam contidos as 2 tábuas dos 10 mandamentos, escolham 12 homens e entrem no rio. Quando vocês entrarem no rio, vai ter água para um lado, a água para o outro lado, e vocês passarão em terra seca. Aí você vai dizer, esse é o passo no escuro. A gente precisa dar um passo no escuro, mas não é passo no escuro. Lembra que eu falei? Todos os exemplos do que Deus fez na história, eles não estão dando um passo no escuro. Eles estão dando um passo em direção à obediência a algo muito concreto, algo que Deus já fez na história. Ou seja, eles não estão dando nenhum passo no escuro, muito pelo contrário. Estão caminhando de acordo com aquilo que eles já viram e vivenciaram com Deus. Por isso, a nossa fé não está baseada numa suposição, num futuro que talvez, quem sabe, possa existir, em algo que a gente não tem qualquer garantia de que pode ser verdadeiro. Nós cremos porque nós temos provas de que Deus agiu na história com o seu povo, que ele foi fiel para com o seu povo e de que ele é e será e permanecerá fiel também conosco. Por isso, esse povo pode agora dar um passo de fé e atravessar o Jordão. Quando nós damos esse passo de fé, quando nós confiamos na palavra de Deus, e essa é a base de tudo, quando nós confiamos na palavra de Deus, então, de fato, nós vemos acontecer aquilo que Deus promete. Muitas vezes a gente espera que Deus cumpra as promessas com a gente. A gente diz, não, mas Deus diz que Ele iria cuidar de mim. Deus diz que Ele iria estar ao meu lado nas situações difíceis, mas eu não vejo isso acontecer. Será que, de fato, estamos confiando na palavra de Deus e então permitindo que Ele nos mostre o caminho? É uma coisa muito simples, eu não quero aqui fazer aquele joguinho do dá para receber de volta, porque não é assim que funciona, não é barganha. Mas eu muitas vezes, em situações onde, por exemplo, me faltou os recursos financeiros, a gente fica tentado, sabe o quê? A dizer, não, eu não vou ofertar, eu vou guardar para mim, porque vai faltar. Se eu ofertar para Deus, vai faltar dinheiro na minha caixa, então eu não vou ofertar. A gente às vezes fica tentado a fazer isso. Mas o que eu pensei? Não, eu preciso ser fiel a Deus. Ele disse que Ele vai me sustentar. Ele tem sustentado, Ele tem cuidado de mim. Então eu decidi que mesmo passando por provações, eu ofertaria. Quando eu fiz isso, que eu percebi na minha vida que Deus supriu todas as necessidades. Choveu dinheiro, fiquei rico. Não, eu não fiquei rico, não choveu dinheiro, mas também não me faltou nada. Eu não senti falta do dinheiro que eu queria ter retido. De fato, o dinheiro que eu ofertei foi bênção lá onde ele chegou e bênção para mim, porque eu aprendi a viver na dependência de Deus. Mas eu já fiz a outra experiência também. Eu já fiz a experiência de dizer, eu vou ficar com o dinheiro. Não para testar Deus, eu não fiz para testar Deus. Eu fiz realmente porque eu pensei comigo, eu preciso do dinheiro, eu não posso dar essa oferta, eu não posso ajudar, eu preciso guardar esse dinheiro para mim. Sabe o que aconteceu? Me corroeu por dentro por eu não ter ofertado ao Senhor, por eu não ter contribuído com o trabalho da obra de Deus. Não só fez mal para mim, como eu percebi que cheguei no final do mês e me faltou dinheiro. Me faltou dinheiro. Mas como? Se eu recebo sempre a mesma coisa. Naquela época eu recebia exatamente sempre a mesma coisa todo mês. Como que isso aconteceu? Eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei. Enquanto eu fui fiel naquilo que eu cria, na palavra de Deus,
Deus não me abandonou. E quando eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e decidir da minha maneira, eu me dei mal. E isso pode ser com uma coisa simples assim como a oferta, como o dinheiro que é meu para dar ou para ficar, como disseram os apóstolos a Ananias e Safira, era seu para tanto dar como não dar, mas se eu me comprometi em dar, então eu tenho que ser fiel. E esse é o princípio. Como em qualquer outra situação da nossa vida, onde nós temos princípios claros sobre os quais nós devemos agir e não agimos. Por exemplo, nós temos um princípio muito claro, santifica o dia de descanso. Aí a gente não santifica o dia de descanso, porque a gente deveria tirar um dia para especificamente celebrar a Deus, honrá-lo, ouvir a sua palavra, ter comunhão, buscar a Deus. A gente não faz isso, a gente faz outras coisas. Porque não deu tempo, correria, então eu não vou fazer, eu vou, essa semana pula, faz na outra. O que acontece? Nós nos sentimos cansados. E aí a gente vem a Deus, Deus, eu estou tão cansado, eu estou tão sozinho, eu preciso de você. E Deus estava dizendo para você, mas eu queria te dar descanso. Você não entra no descanso porque você não crê. Você não crê que eu cumpro a promessa de te dar descanso. Você não tira o tempo para que eu te dê o descanso. Honra teu pai e tua mãe, diz outra palavra de Deus. Os mandamentos, por exemplo. E aí a gente às vezes diz, mas eles são rabugentos, como é que eu vou honrar eles? Ou eles são descrentes, por que eu deveria honrar eles? Às vezes a gente faz essas contas. E aí, o que é que diz a palavra de Deus? É o único mandamento com promessa, para que te prolonguem os dias na terra. O que acontece quando há uma família disfuncional? Quando uma família se desentende, porque a gente não está disposto a perdoar os pais, a conversar com os pais, a buscá-los, mesmo que às vezes isso nos exija um esforço maior, a gente repete com os nossos filhos o erro que nós cometemos com os nossos pais. Ou seja, a gente adoece como família. A palavra de Deus é perfeita, meus queridos. Se a gente quer encontrar descanso, nós precisamos dar um passo de fé e confiar na promessa e na palavra de Deus. E dar esse passo para dentro do Rio Jordão e dar esse passo no cumprimento integral da vontade de Deus em nossas vidas. Só assim poderemos experimentar o cuidado de Deus. Só assim poderemos experimentar que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. Afinal de contas, aqueles que morreram no deserto, morreram lá porque não creram em Deus e não viram a terra prometida e não experimentaram a bênção de Deus. Talvez nesse momento você esteja passando por uma provação, sim. Eu creio que nesse tempo que temos vivido, onde muitos têm menos recursos financeiros, onde passam mais dificuldades com a empresa, com o trabalho, onde veem familiares adoecendo, às vezes até algum conhecido. Eu creio que aqui na comunidade não tivemos ninguém muito próximo que perdeu algum familiar na Covid, pelo menos não tenho notícia, mas às vezes isso acontece, realmente acontece, e a gente vê essas situações se passando. De fato, a gente tem a nossa fé provada. A gente é levado a duvidar de que Deus cumpre a sua promessa de nos dar descanso, de cuidar de nós, de nos abençoar. Mas mesmo quando estamos passando nessas promessas, nós precisamos olhar para trás. Lembrar do livro de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquelas coisas que me dão esperança. Trazer à memória, buscar, relembrar. Por isso, reler a Escritura, lembrar da história de Deus com o seu povo, lembrar de como Deus cuidou de nós, sim, até de mim e de você. A gente precisa às vezes olhar para trás e pensar, puxa, quando eu era estudante de teologia, como Deus me sustentou naqueles 4 anos. É milagre de Deus que eu possa ter feito aquela faculdade e possa ter depois servido a Deus no ministério. É milagre de Deus que Ele me possibilitou, junto com a minha família, ir para a Alemanha estudar. E depois que Ele me deu, junto com a nossa família, mais uma vez, todas as condições para vir para a Concórdia, e que Ele cuida de nós, e é milagre de Deus que Ele cuida da gente durante essa pandemia, e que não nos permite faltar nada.
é tudo milagre de Deus. Se eu não percebo o agir de Deus nas pequenas coisas da minha história pessoal, assim como na história bíblica, aí sim, no tempo da provação, no tempo da dificuldade, eu vou duvidar de Deus. E eu não vou conseguir dar o passo adiante que Ele pede de mim. O passo de obediência, o passo de fé, que não é no escuro, mas que é nele, no Senhor Jesus, aquele que nos ama, aquele que deu o primeiro passo em direção ao descanso eterno. Se há um Jordão que todos temos que cruzar, é o Jordão da morte, o rio da morte. Esse passa para todo mundo. Tem uns que serão levados pela correnteza, porque não creem. Simplesmente acham que podem, com suas próprias forças, nadar contra a morte. Serão arrastados. Tem uns que acreditam que tudo termina com a morte. Serão arrastados. Mas aqueles que creem em Jesus passarão pelo seco, passarão pelo leito seco, porque Jesus foi na frente e abriu o caminho para nós, vencendo a morte na cruz e na sua ressurreição. E poderemos sim experimentar do lado de lá a eternidade e o descanso eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, se você pode crer nisso, se você pode dar esse passo de fé em direção a Jesus, faça isso agora. E se você quer experimentar o quanto isso muda a sua perspectiva com relação à vida aqui e agora, com relação a tudo aquilo que eu já falei antes, faça essa experiência com Jesus. Experimente confiar nele, deixe ele tomar o controle da sua vida, deixe ele mostrar para você para onde ele quer direcionar a sua existência. E que ele te abençoe e te dê discernimento sobre as decisões, sobre o que fazer, como fazer, à maneira dele. Amém. Semanalmente eu tenho trazido um breve relato de como as coisas têm caminhado e como as coisas ainda serão no futuro, nesse tempo em que vivemos de isolamento. Por enquanto, permanecemos na nossa proposta de ter apenas cultos online, por várias razões que eu já sempre expliquei aqui. O nosso espaço físico, os indicadores da saúde em Concórdia, que ainda precisam melhorar um pouco para que a gente possa oferecer com segurança. Então, a gente está avaliando semana a semana a caminhada para discernir quando será seguro e tranquilo para nós como comunidade reabrirmos para você estar aqui conosco em culto presencial. Mas é claro, as oportunidades de ouvir a palavra de Deus não nos faltam. Você pode se engajar no pequeno grupo também agora durante este período que vivemos. Se você já estava participando do pequeno grupo, já está sabendo do que está acontecendo, dos vídeos que a gente tem divulgado a cada 14 dias e da oportunidade de bater papo, de conversar, de ir mais fundo no texto bíblico nos pequenos grupos. E se você ainda não tem um pequeno grupo para participar, por favor, manda uma mensagem para mim, fala comigo que eu terei prazer, uma alegria em te encaixar, em te direcionar para algum grupo. E se você de repente tem algumas pessoas, alguns amigos e diz, poxa, eu queria juntar esse pessoal aqui e fazer um pequeno grupo, não sei como, eu vou te ajudar. Só fala comigo que eu mostro o caminho. E lembrando que não só culto infantil, mas nós temos o Jacó, os adolescentes, acontecendo a cada 14 dias, nas quartas à noite. Temos também todo sábado saindo culto infantil online para você fazer com as suas crianças e tem sido muito, muito legal mesmo o culto infantil, não perca essa oportunidade. Temos os momentos de oração todas as quintas à noite pelo Facebook e no Zoom, onde tem a oportunidade de bater papo também. Então não deixe de participar e se engajar na nossa comunidade. Nós não paramos, mesmo que estejamos agora neste isolamento. E agora queremos ter o nosso momento de oração.
é muito importante que a gente carregue as cargas uns dos outros, que a gente esteja ao lado dos nossos irmãos e irmãs na fé por meio da oração. Por isso nós temos motivos de oração e nós temos também um grupo de oração virtual, onde você pode mandar os motivos de oração e a gente compartilha e ora como comunidade. Agora eu quero te convidar a ir no app da Bíblia, olhar lá os motivos de oração desta semana e estar orando por eles junto com a sua família. Lembra de incluir também os motivos da sua família na oração agora. Então, pause o vídeo e depois retorne aqui para receber a bênção do nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com você cada dia, lhe concedendo descanso, o cuidado, o seu amor e lhe abençoando agora e sempre. Amém. Vamos todos na bênção do nosso Deus e tenhamos uma semana sob o seu cuidado até sábado que vem.